Olá, meus irmãos. O texto da nossa meditação de hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Se você perguntar a qualquer brasileiro qual é o esporte preferido do brasileiro, certamente ele vai dizer a fofoca. Enganei você, né? A verdade é que a fofoca é algo que nós amamos, mais do que futebol. Todos nós amamos saber da vida dos outros. Quem não tem, aquela vizinha que está sempre olhando, para saber o que está acontecendo, né? Sempre tem aquele grupo de pessoas que são os informantes, eles sabem de tudo que acontece na vizinhança, né? Porém, sabemos que a fofoca, ela não é algo bom, né? Mas ainda assim nós amamos. Inclusive, o nosso país tem revistas especializadas aí nas fofocas dos famosos, né? E revistas especializadas em cinema, né? Nos astros do futebol, né? Os astros da novela, cada uma contando, né? Os bastidores, o que acontece. E essa é uma realidade, né? O problema é que nós vemos isso também dentro das igrejas, né? Nós temos o mau hábito, né, de fazer fofocas, de falar das pessoas. E como eu sempre tenho falado aqui sobre Tiago, Tiago é muito claro e muito direto. Ele começa aqui o verso 11 dizendo: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Pronto. Ele corta essa ideia de que nós às vezes temos, de que eu não estou falando mal, eu estou fazendo só um comentário. Tiago diz logo: olha, para de falar mal um dos outros. Para de ficar falando mal dos seus irmãos. Para de ficar falando mal do seu vizinho. Agora há pouco eu falei que nós temos pessoas que têm a cobertura completa da vizinhança. Mas às vezes você é essa pessoa. Talvez você seja um desses agentes secretos, né, que estão sempre ali espionando a vida alheia e busca saber a vida dos outros. E deixa eu dizer a você, isso é muito feio. Me perdoe, você talvez seja já um adulto me ouvindo, mas deixa eu dizer, isso não é legal, isso não é bom. E principalmente dentro da igreja, né? Cristãos não deveriam falar mal um dos outros. Tiago deixa claro: irmãos, não falei mal uns dos outros. E ele diz o porquê. Ele diz: aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, Tiago deixa claro que quando nós falamos mal de alguém, nós estamos deixando de ser observadores da lei e nos tornamos juízes da lei. Mas a pergunta: de que lei? E o que isso tem a ver? Tiago aqui, irmãos, ele está evocando para nós, né, o 9º mandamento, certamente, né? O 9º mandamento nos diz que nós não devemos falar falso testemunho contra os nossos irmãos, né? E os nossos catecismos, né, principalmente o catecismo maior, interpretando o 9º mandamento, ele vai falar sobre isso, que é dever nosso, né, zelar pela reputação nossa, mas também do nosso irmão, que é dever nosso zelar para que o nosso nome, mas também o nome do nosso próximo seja preservado. Ele nos diz também que nós devemos encobrir as falhas dos nossos irmãos. Perceba a ideia do catecismo, né? Os nossos
pastores ali, os divines, né, de Westminster, como são assim chamados, ao descrever isso, a ideia não é de acobertar no sentido ruim, né, de alguém estar errando e nós irmos lá e acobertar o erro daquela pessoa. Não é isso. A ideia é de que nós não devemos enfatizar as falhas dos nossos irmãos. Porque todo mundo tem falhas, eu tenho falhas, você tem falhas. Nós temos pontos bons e temos pontos ruins também. E o que o catecismo nos ensina, por exemplo, é que nós devemos evitar evidenciar esses pontos negativos que tanto nós como os nossos irmãos possam ter e que possamos enfatizar os pontos positivos, né? E isso raramente acontece. Geralmente, nós sempre enfatizamos os pontos negativos. Inclusive, tem pessoas que só se referem aos outros a partir dos seus problemas. Né? Quantas vezes você não já viu alguém dizendo, você conhece fulano que tem um cabeção? Você conhece fulano, aquele que só anda de roupa velha? Você conhece fulano, aquela que só anda com um sapato sujo? A gente sempre faz esse tipo de associação. Raramente falamos das pessoas e as associamos às suas virtudes. Né? Então Tiago deixa muito claro aqui que nós devemos, em vez de falar mal uns dos outros, nós deveríamos falar bem uns dos outros, falar bem dos nossos irmãos e cuidar e ser zelosos com eles. E ele diz porque, a partir do momento que eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal da lei. Que lei é essa lei? O 9º mandamento, de que eu tenho que preservar a reputação do meu irmão como a minha própria, de que eu não devo falar falsamente contra o próximo. E aí Tiago diz assim, se você julga seu irmão, você está, na verdade, julgando essa lei. E quem foi que criou essa lei? Foi Deus, que é juiz e legislador. Ou seja, é aquele que faz as leis e que julga. E a partir do momento, então, que eu falo mal de uma pessoa, eu estou assumindo o papel de Deus. Eu crio uma lei e julgo essa pessoa de acordo com a minha lei, ou seja, ela não atende aos meus requisitos, ela não atende àquilo que eu espero que ela atenda, e aí então eu a julgo, ou seja, eu deixo de ser um observador da lei, e observador aqui é no sentido de cumpridor, é aquele que cumpre a lei, então eu deixo de ser alguém que cumpre a lei e passo a ser alguém que julga. E se eu sou alguém que julga, eu estou tomando, ou pelo menos pretensiosamente querendo assumir o lugar que é Deus, que só há um juiz. Como o Tiago diz, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então ele diz, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Obviamente, Tiago está falando de Deus aqui. Ele não fala o nome de Deus, mas só existe um que é legislador e juiz, né, da lei. Né, daquele que criou o universo e criou a lei moral, né, que nós entendemos como os 10 mandamentos. Então, a partir do momento que nós julgamos o nosso irmão, falamos mal do nosso irmão, nós estamos assumindo o papel de Deus. E aí Tiago diz, só há um que é juiz e legislador, só existe um, que é Deus, não há outro senão Deus, e só há um que pode salvar e fazer perecer, ou seja, eu não tenho como salvar alguém, nem posso também fazer alguém se perder ou perecer. Não, isso não me cabe, não está no meu poder isso. E nós sabemos o quanto uma palavra sobre alguém pode difamar alguém, pode tirar a reputação de alguém, estragar a reputação de alguém. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as palavras. E a ideia de Tiago aqui, quando ele fala aqui de não falarmos mal um dos outros, uma tradução aqui da palavra é diabolos, né? E a palavra diabolos, né, que é de onde vem a palavra diabo, é a ideia de difamador. O diabo é que é o difamador. O diabo é aquele que mente, né? O diabo falou mal de Deus, né? Não foi isso que ele fez com Adão e Eva lá no Éden? Ele disse para Eva que Deus estava escondendo, né, o poder de ser Deus dela. Que a serpente diz isso a Eva, olha, Deus na verdade não deixou você comer do fruto para que você não seja igual a ele. Né? Então Satanás, ele difamou a pessoa de Deus e ele é difamador, ele mente. A Bíblia também chama várias vezes de um pai da mentira. Então quando nós falamos mal do irmão, né, ou falamos mal dos outros, nós estamos assumindo o papel do diabo. Que coisa triste isso, é pesado isso, mas é uma verdade.
Então, Tiago finaliza aqui dizendo: tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem sou eu? Quem é você para julgar as pessoas? Né? Aqui, Tiago não está falando de qualquer julgamento. Né? Isso aqui a gente tem que explicar, porque há um movimento de muitas pessoas que elas fazem o que querem, né? Elas vivem do jeito delas e assim, só Deus pode me julgar. Né? Não é isso que Tiago está falando aqui, porque a Bíblia ensina que nós não só podemos, como devemos julgar. Né? O Senhor Jesus fala isso, né? Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados, com o mesmo critério que você julgar, você também será julgado. Né? Então, o julgamento que o Senhor Jesus nos ensina é que nós devemos fazer um julgamento justo, um julgamento baseado não nos nossos méritos ou na nossa pessoa, mas na palavra de Deus. Nós podemos julgar alguém de acordo com a palavra de Deus, contanto, obviamente, que nós não sejamos alguém que comete aquele mesmo pecado. Então, Jesus também ensina: antes de você querer tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no seu. Né? Então, antes de falarmos mal de alguém, fale mal de você mesmo. Né? Tire o cisco que está no seu olho, né? Porque nós somos muito rápidos em enxergar o cisco no olho dos outros. Né? As coisas menores, mínimas, a gente enxerga, somos águia, mas somos prontamente cegos para julgar as nossas próprias causas. Nós somos sempre benevolentes com a gente mesmo. E Tiago, então, aqui nos diz: olha só, você tem que... quem é você para julgar seu irmão? Aqui Tiago está falando assim: você é alguém que faz isso, está querendo julgar seu irmão disso. Né? É como se eu quisesse... é como se o fofoqueiro quisesse culpar alguém de fofoca. Né? Então, Tiago diz aqui: não faça isso. Né? Então, meus amados, não há uma proibição do julgamento, mas é contra o julgamento hipócrita, contra o julgamento falso, contra aquele julgamento do qual nós mesmos somos réus e nós queremos julgar os outros. Aí sim, Tiago diz: quem é você para julgar seu irmão? É nesse sentido que Tiago está dizendo aqui. E eu pergunto a você: quem é você para julgar o outro? Não julgue o seu irmão. Né? Não fale mal dos seus irmãos, não fale mal de ninguém. Muito pelo contrário. Preserve a sua reputação e a reputação do próximo. Quando for falar de alguém, exalte suas virtudes e suas qualidades e fale menos dos seus defeitos. Converse com a pessoa: olha, você pode melhorar nisso aqui. Chame uma pessoa para um diálogo, mas não fique falando mal das pessoas por trás. Que o Senhor possa abençoar o seu dia e que Ele possa te ajudar a que você possa viver, né, e falar para a glória de Deus. Grande abraço.